bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast dos Embaixadores da Educação, conectando pessoas e gerando conhecimento, onde a gente aqui juntou uma série de especialistas de diversas áreas que possam aqui compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. Hoje eu tenho uma convidada em um tema também muito especial. Gostaria de apresentar para vocês aqui a nossa embaixadora e psicóloga Priscila Stuani. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Priscila Stuani, tenho especialização em neurociência aplicada à educação, apesar da minha primeira formação ser em marketing. Depois eu entrei no mundo do aprendizado, da educação e me apaixonei. Logo em seguida fui estudar psicologia. Então, o que mais me encanta é a possibilidade da gente abrir diversos universos dentro de cada conceito e trabalhar com as pessoas, para que elas também encontrem esse sentido e, consequentemente, tenham aí o sentido da vida, tenham expectativas, né, de como elas podem viver cada dia melhor e também como elas se relacionam com essa questão do aprendizado, que é muito importante, né? A gente pensa em aprendizado, né, Ricardo, e fala, só educação básica, colégio, faculdade, mas isso vai muito além, são várias camadas e acredito que a gente vai conseguir explorar um pouco aqui durante a nossa conversa. Perfeito, eu acho que tem essa percepção mesmo, né? E aí, o motivo pelo qual a gente trouxe você com uma visão um pouco mais abrangente do que a gente vem tratando em relação à questão da educação, da aprendizagem de forma contínua. Eu mesmo escrevi um artigo um tempo atrás falando um pouco sobre os processos neurobiológicos do processo de aprendizagem, de como funciona a memória. E é um tema que eu me interesso muito, fico muito feliz de estar com você aqui para compartilhar e que eu acho que nem todo mundo conhece. Às vezes é um processo, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam ou entendem que algumas pessoas são nativas, né? Eu acho que assim como ir para academia, assim como estudar, assim como outras coisas da nossa vida, até trabalhar, não são coisas que a gente nasce acostumado ou está predestinado a fazer. A gente acaba desenvolvendo um método, né? E aí, até entrando bastante na parte prática, a primeira pergunta aqui é o que seria ter um mindset de aprendizagem contínua nos dias de hoje? Maravilha, né? Essa mentalidade de aprendizado, e aqui a gente está falando mais de um público que já está ativo no mercado de trabalho, essa galera que está estudando, se formando e assim por diante. Então, é importante a gente ter essa mentalidade sempre presente, porque a era do sempre foi assim já acabou faz muito tempo, ainda que a gente encontre alguns resquícios aí no mercado de trabalho. Mas, na prática, a gente precisa ter essa capacidade de se adaptar, de flexibilizar e de conhecer, principalmente, como a gente aprende. Porque imagina aí que o universo corporativo está muito dinâmico, então a gente precisa ter cada vez mais capacidade de se adaptar, para que a gente tenha condições de criar repertório para que a gente possa usar no nosso dia a dia. E através do processo de aprendizado é quando eu melhoro as minhas condições de ter esse repertório cada vez mais recheado para eu ficar tirando ali cartinhas daquela cartola e utilizar ao meu favor no meu dia a dia. Muitas vezes, às vezes o pessoal até pergunta, né? Por que você fez determinada certificação ou aprendeu determinada coisa? Você aplica 100%? Acho que poucas coisas que a gente aplica 100%. Mas é importante você ter essa caixa de ferramentas abastecida para que você tome a melhor decisão e que você, às vezes, até misture essas ferramentas para criar um novo método para que você consiga atingir o seu objetivo de uma forma menos dolorida. Inclusive, na minha transição da época do marketing, depois para a área de educação e psicologia, eu trabalhei, né, alguns anos com Alexandre Magno. Então, ele tem livros falando sobre aprendizado, né, ele tem o Learning 3.0. Então, ele fez ali um estudo muito baseado em várias teorias. Então, a gente está falando de Vygotsky, de Paulo Freire, enfim. Mas ele sintetizou ali de uma maneira muito interessante sobre como a gente pode se apropriar disso que a gente já fez em algum momento da vida, mas, né, a gente foi empurrado ali para as outras áreas, mas como que a gente consegue organizar essa forma da gente aprender. Então é importante a gente sempre levar isso em consideração, porque quando a gente pensa em educação e aprendizado, a gente remete sempre a uma certificação,
a uma pós-graduação, um curso superior. Maravilhoso, isso é uma base. Mas a gente não pode se esquecer desse aprendizado que acontece no dia a dia. Sabe aquele cafezinho, aquele momento ali que você tem uma troca de figurinha com um colega, ou de repente até mesmo depois de uma reunião você fica ali 5 minutos para tirar uma dúvida? Esse momento também é importante, porque é nessas trocas que a gente vai aprimorando esse repertório. E então, quanto mais a gente consegue entender qual é a nossa forma de aprender e a gente passa desapercebido durante a vida sobre isso, por isso que eu acho que é tão importante a gente ter iniciativas como essa, a gente não para pensar, né? A gente se depara com um problema e aí a gente está tão envolvido nele, fica tão imbricado, tão junto, que a gente não consegue ter outras expectativas, perspectivas, e aí isso pode comprometer um pouco o nosso dia a dia, principalmente aqui falando de mercado de trabalho, né? Muitas das coisas do que a gente encontra no mercado corporativo aí, a gente acaba resolvendo não com a aprendizagem formal, né? Mas muito com isso que você comentou, da aprendizagem informal, alguém com mais experiência, que compartilha a experiência. Daí a necessidade também de ter alguns processos, né? Precisam de documentação para que você tenha ali um caminho para ser seguido. Eu sou da área de projetos, então assim, a gente aprende muito com outros projetos que já aconteceram, justamente para criar planos para aquilo que pode vir a acontecer, a parte de riscos, é bastante interessante. Essa questão da aprendizagem ao longo da vida, o lifelong learning, são coisas assim que eventualmente ainda tem pessoas que não se apropriaram, apesar de não ser, né, termos muito novos. Na verdade tem aí na média mais de 50 anos, mas como as pessoas hoje se sentem não a palavra ou o rótulo que a gente está dando agora para a necessidade de continuar aprendendo. Aí queria que você comentasse aí essa obrigação, né? Porque às vezes a gente se sente dessa forma, principalmente no mercado corporativo. Eu tenho que me desenvolver o tempo todo, eu tenho que estudar o tempo todo, eu tenho que aprender o tempo todo. Como que é isso do seu ponto de vista como psicóloga também, né? Isso, excelente, né? Então aqui eu vou trazer uma perspectiva da psicologia humanista, que é a abordagem que eu sigo, e aí como técnica é a fenomenologia. Então é justamente a gente conseguir fazer essa suspensão ali dos juízos de valor, ou seja, se afastar um pouquinho para a gente tentar ter um olhar mais crítico, mas não crítico no sentido de atacar, de avaliar quais são as referências que eu tenho, quais são os recursos disponíveis para que eu possa tomar uma decisão. Então, a gente precisa lembrar que a gente só aprende aquilo que faz sentido. Então, por que é tão difícil, né? Hoje à tarde eu atendi uma adolescente, aquela coisa, né? Nas matérias, nas disciplinas de humanas, foi muito bem. Aí chega lá em física, foi muito mal. Eu estava conversando com ela, olha, você está nessa fase e agora sim, você vai ter que descobrir como é que você vai conseguir ultrapassar, né? Ter uma boa nota, porque senão você não se forma. Por conta de uma disciplina, você é reprovado. E ainda dei aquele banho de água fria falando, olha, quando você chegar na universidade, muito provavelmente você também vai se deparar com disciplinas que você não vai gostar. Então, a gente precisa entender qual é o sentido. Talvez a aplicabilidade eu não vou ter, pensando nesse contexto. Mas eu preciso ter ali uma nota minimamente satisfatória para que eu comece, né, ou consiga evoluir naquele processo que eu estou me dedicando. Então, dentro do seu contexto, seja ele profissional ou acadêmico, qual é o sentido? Por que você precisa fazer aquilo? Talvez você chegue à conclusão de que é simplesmente para atender uma regra que foi determinada lá pelo MEC ou, enfim, pela instituição, mas você precisa ter. Então, às vezes a gente tem essa ilusão, sabe, Ricardo, de que, não, eu vou usar isso daqui, eu vou aprender isso aqui, eu vou aplicar. E você mesmo comentou, dificilmente a gente vai aplicar tudo by the book, né? Aquele negócio, tá lá na teoria, na prática é a mesma coisa. Então, por isso que a gente precisa ter essa flexibilidade justamente para conseguir desenvolver uma criatividade e partindo de referências, aí sim eu consigo pensar em soluções para o meu dia a dia. Então, perceba que o aprendizado ele faz parte dessa esfera muito grande, justamente porque ela é a base. Se a gente não tiver essa noção de quais são os recursos que eu vou usar para lidar com problemas, a gente pode ter uma atuação bem comprometida. Afinal de contas, independente da área de atuação de cada um aqui, a gente é contratado para resolver problemas. Então, como é que eu resolvo problemas? É engraçado que às vezes as pessoas não percebem, mas acabam reclamando porque
tem o trabalho, né? Então, tipo, puxa, chegou mais demanda, teoricamente, você está lá para atender essas demandas, né? Então, você não deveria ficar impactado porque tem mais demanda. Isso garante com que você continue trabalhando e resolvendo esses problemas. E aí, voltando na questão que você comentou da relevância, do significado, né? A gente ouve muito o pessoal falar dessa questão da aprendizagem significativa. E aí, estudando essa parte neurobiológica, tem essa questão de quanto mais afetiva, quanto mais efetiva, mais emocional, maior carga emocional, você acaba tendo uma adesão maior daquele conhecimento. Então, muitas vezes, se você entende que aquilo é bom para você, tem um significado para você e está ainda carregado com uma carga emocional, é muito mais provável que esse conhecimento se fixe e não se perca com o tempo, né? É isso aí, né? As conexões neurosinápticas, elas precisam ser reforçadas justamente para que a gente consiga resgatá-las de uma maneira mais, fácil, mas mais imediata, né? Porque se a gente, imagina, aquela a memória de trabalho, né? Você faz um negócio ali, você dá uma decorada naquilo que você precisa fazer a prova, e aí você fechou a maçaneta, né? Fechou a porta, pronto, aquilo vai embora. Então, a gente sabe que isso acontece, mas no dia a dia profissional, e aí eu posso falar aqui da psicologia, tá? Lógico, a gente faz milhões de coisas, mas a gente precisa ter essa recuperação, e acredito que em outras áreas também, porque senão, né, eu vou ter muito trabalho, e pode ser que eu não lembre exatamente ponto e vírgula a teoria, o que é muito provável, mas eu preciso ter uma referência, porque aí eu vou buscar naquele autor, naquele psicólogo que traz todo esse arcabouço, e aí eu me aprofundo. Então, a gente precisa ter estratégia para conduzir esse processo. Aí, até antes da próxima pergunta, essa questão da diversidade, de como você recebe a informação, justamente para fazer essas conexões, né? Então, eu leio um artigo sobre um assunto, eu assisto um vídeo, eu participo de um debate, eu presencio uma aula, eu pesquiso, e aí vários pedacinhos de várias fontes diferentes vão me ajudar, vão reforçar a importância, a relevância daquele assunto para mim, já que eu estou, né, vendo ele de várias formas, vai ficar mais fácil de eu resgatar do que uma coisa que eu só li uma vez na vida e não vou ler mais. Exato, né? Então, qual que é a via principal que flui ali o aprendizado? A visual, auditivo, sinestésico. Então, tendo essa noção, você começa a ter mais assertividade no método em que você vai escolher para estudar, né? Perfeito. E em relação aos maiores bloqueios emocionais ou psicológicos que impedem as pessoas hoje dessa jornada de aprendizagem contínua? Às vezes vem muito aquela questão de idade ou do porquê que eu tenho que fazer isso. Às vezes a gente se remete até aí experiências passadas, né? Em especial na época escolar, onde a gente tinha aí, como eu comentei, dessa adolescente que eu atendo e que tem esse desafio. Então, a gente precisa entender também o que está travando esse processo. Porque, às vezes, a gente regride e nem percebe aí para uma outra esfera da nossa vida, porque a gente ficou ali com aquela experiência mal resolvida, né? Ficou um negócio meio difícil. E aí, às vezes, para você entrar numa sala de aula, né, com essas comparações, isso eu falo, né, por exemplo, no curso lá de psicologia, quando eu fiz, tinha pessoas de 17, 18 anos e tinha pessoas de quase 60. Então, o pessoal mais velho, eles ficavam assim, o que eu tô fazendo aqui? E hoje, né, depois com a experiência clínica, eu começo a perceber que, por exemplo, o curso de psicologia, eu fazendo merchan aqui, mas ele é um curso que exige muito repertório de vida. A gente precisa ter o domínio da técnica, mas tem coisas ali que só o amadurecimento vai preparando as pessoas. Então, é importante a gente pensar o que traz isso. E aí, as coisas que eu lembro agora, basicamente, giram ao redor disso. Então, dessa comparação, o que eu estou fazendo aqui? Ou, não preciso ir lá, já me garanti até hoje, né? E aí a gente vai... Entre irmãos também é uma questão, O quê? Sempre comparação entre irmãos, entre parentes, sempre tem, o seu, sei lá, irmão, primo, estuda mais e tem notas melhores.
E eu acho que esse tipo de comentário, embora, né, possa ser inofensivo, ele carrega uma carga ali que acaba bloqueando em alguns momentos. Já que ele é melhor, eu não vou continuar tentando. Pra que me esforçar, né? Eu acho que vai nessa linha. E em contrapartida também a gente tem vários outros benefícios que a gente não tinha, né? Eu costumo dizer que o celular é meu HD externo. Porque muitas coisas que eu lembrava e fazia e memorizava antes, aprendia, hoje estão dentro do meu bolso. Saiu da minha cabeça e foram para dentro do meu bolso. A extensão, né? A extensão, exatamente. Aí queria que você comentasse essa questão do impacto da inovação tecnológica na forma como a gente aprende e como a gente ensina. Eu acho que até esse momento que a gente está aqui agora, compartilhando um pouco do que a gente conhece com o pessoal, via tecnologia é um exemplo, né? A gente precisa se apropriar, né, ser parceiros da tecnologia. E a gente tem aí inteligência artificial, né? E eu, sinceramente, não queria ser professora universitária e nem de ensino médio, enfim, por conta disso, né? Porque qual que é o limite de até onde eu utilizo a inteligência artificial, por exemplo, ChatGPT, Gemini, enfim, outros tipos de inteligência para me apoiar no meu trabalho, ou eu simplesmente delego. Então, por isso que é importante a gente falar sobre qual é a relação que eu estabeleço com a tecnologia. Porque na minha época de escola eu lembro, imagina, porque lá no seu dia a dia, né, você não vai conseguir colar do seu amiguinho, né? Você vai ter que meio que se virar nos 30. E hoje a inteligência artificial, ela meio que serve como esse papel. Então, eu posso utilizar como recurso, mas eu também preciso entender até onde esse recurso vai ser apropriado. Enfim, aí a gente abre aqui uma conversa gigante, mas falando também um pouco sobre qual é o processo de aprendizado e como a tecnologia nos dá esse suporte para a gente, né? Então, imagina que antigamente não existia internet, todos os cursos eram presenciais. Então, pessoas ali geograficamente distantes não conseguiriam ter acesso tão facilmente à informação ou conhecimento como se tem hoje em dia. Então, a gente precisa pensar nisso. E aqui, como neuroeducadora, eu preciso me lembrar que o meu maior concorrente são as janelas, né, ou os aplicativos do celular, as janelas que o estudante, né, a pessoa estudante pode abrir enquanto ele está escutando ou está deixando rolar a aula. Então, o quanto esse conteúdo precisa ser atrativo. E aí a gente entra em temáticas de didática, de como que eu convenço que aquilo é importante, como que eu atraio a atenção. E aí a gente precisa ter muita criatividade também, né, se apoiar em metodologias de ensino para facilitar todo esse processo, porque senão as pessoas vão simplesmente dar um avanço no curso online, vão receber o certificado, postar no LinkedIn e tá todo mundo feliz. Mas será que é assim mesmo que funciona? Eu costumo comentar também que assim, a tecnologia está disponível aí para qualquer coisa, né? Para as coisas boas e para as coisas não tão boas. Então, assim como você trouxe no começo dessa resposta, a tecnologia ela acaba democratizando a educação, então existe a possibilidade de você falar com um especialista com tradução simultânea, se for uma questão de idioma de outro país, qual que é a autoridade nesse assunto. Essa pessoa está em algum lugar do mundo e eu consigo, de alguma forma, ter o contato com essa pessoa, assistir um vídeo ou uma aula dessa pessoa. Então, a tecnologia possibilita esse meio, né? Em um país como o nosso, de dimensões continentais, aqui em São Paulo é muito fácil para a gente falar, eu vou na faculdade, eu tenho escola, tenho um monte de opção. E aí nas regiões mais remotas, mais distantes, não só da cidade de São Paulo, mas de outros estados também, outras regiões, a gente sabe que o acesso à internet não é igual, que a questão dos equipamentos e tecnologia mesmo não é a mesma disponível. A gente sabe que o celular chega em qualquer lugar. E via celular você consegue conhecer o mundo, né? Grande parte do mundo por aquela janela pequena ali na sua mão, a mencionada tela global. Priscila, quais as habilidades emocionais são essenciais para acompanhar essas mudanças no mundo de trabalho? Nossa, e aí voltamos a essa comparação. Nós não somos ensinados, pelo menos não éramos, né? Não nascemos. Ensinados a
a distinguir quais são as emoções que a gente sente, né? Porque geralmente a gente coloca tudo na conta da raiva, né? E às vezes a gente ficou frustrado, e a raiva é uma manifestação de como eu estou conseguindo lidar com tudo aquilo. Então eu já comentei bem no começo da live, né? A gente precisa ter essa flexibilidade. Então a gente tem algumas ideias bem cristalizadas, até por conta aí de um processo de convivência com família, e depois a gente vai avançando aí na socialização secundária, e aí a gente começa a tomar outras referências, né? Então, não é o que o meu pai disse que é verdade, tal teoria ou tal artigo científico define, estudou, fez, né, vários estudos e chegou a essa conclusão. Mas às vezes a gente fica muito preso lá naquela socialização primária. Então, ter essa flexibilidade de conseguir transpor os limites do que a gente considera como fato é um desafio. Parece que o negócio é muito simples, mas nem sempre. Vide aí casos de discussões homéricas em redes sociais por conta de pontos de vista sociológicos ou ideológicos, políticos e assim por diante. Então, quando a gente fala do processo de aprendizado, a gente precisa ter tudo isso. É um negócio muito complexo, porque a gente acha que é só sentar, ligar o computador ou sentar lá numa sala e estudar, mas não, o processo começa muito antes. Quando eu começo, por exemplo, a investigar qual é a qualidade do sono do meu cliente, que ele se queixa de que ele está com dificuldade de aprender. E aí a pessoa relata a dinâmica dela, acorda cedo, vai para o trabalho, depois vai para a faculdade à noite, chega em casa à tarde, ainda tem que estudar. Com que forças? Essa é exatamente uma das próximas perguntas aí, como equilibrar essa rotina, né? Então, todo mundo sabe que precisa se exercitar, que precisa estudar, que precisa fazer tudo, mas como fazer tudo é que ninguém ainda criou uma receita mágica para isso, né? Se a gente está falando de uma pessoa que não é privilegiada no sentido de ser herdeira, que a única preocupação que ela tem é estudar, que acredito que seja, né, a grande maioria aqui, que a gente tem várias preocupações. Inclusive, teve uma turma que eu fiz um curso, uma mentoria, e a gente chegou num cenário caótico. Era disso que eu descrevi para vocês, está pior. No trajeto de casa para o trabalho é 2 horas, depois para a faculdade é 1 hora, depois para voltar é 3. Gente, como que uma pessoa consegue manter a sua qualidade de vida elevada num contexto tão complexo como esse? Então, a gente começou a trabalhar com limites. Olha, esse curso dura quanto tempo? Leva 4 anos. Você está em qual período? Eu estou no 2º ano. Então, assim, é economizar energia e se planejar. Nem que você vai ter que... Você não vai conseguir viver desse jeito para sempre. Exatamente, porque do jeito que a gente fala, né, e isso eu já vivenciei, por isso que eu comento isso, de morar longe, trabalhar longe, aquelas coisas, a gente precisa lembrar que são períodos. Porque, como você disse, não, todo mundo sabe que tem que fazer uma dieta, todo mundo sabe que tem que treinar, dormir 8 horas, ou 7 horas, 6 horas que seja, mas às vezes a pessoa consegue dormir 4. Eu durmo 5, eu fico muito feliz. Aí vai de sujeito para sujeito, mas o ponto é, como é que a gente lida? E se eu chegar aqui com uma receitinha mágica, duvidem, eu ou qualquer outra pessoa, porque são fases da vida que a gente vai tendo que passar e que muitas vezes a gente vai ter que despriorizar esses autocuidados em função daquele objetivo maior que é se formar. Porque não adianta, eu vou sair de casa às 5 horas da manhã e volto meia-noite, que horas que eu treino? E com que força? Imagina que você tem uma academia na sua casa. Com que força? Com que energia mental e física? Então, basicamente, a minha sugestão é fazer essa análise de quanto tempo você vai se dedicar e trabalhar por sprints mesmo, como o Ricardo comentou. Porque senão você vai desistir no primeiro bimestre, primeiro semestre da faculdade. Não, meu Deus, isso aqui tá demais. E geralmente é demais sim. Porque eu lembro exatamente dessa fase, de trabalhar de dia, estudar de noite, e chegar em casa às 11 horas, e jantar e tudo, e no outro dia, 6, 5 e meia da manhã, tinha que estar levantando para voltar para o trabalho. Hoje, obviamente, eu não tenho mais essa disposição, né? Até porque eu ainda estou mais para um sedentário do que para uma vida um pouco mais ativa nesse sentido. E aí eu acho que a próxima pergunta que eu tenho aqui é em relação a como tornar o hábito estudar. Eventualmente aqui em casa eu sempre comento, não tem como você dar a volta ao mundo
1 quilômetro de cada vez. Você vai ter que dar um passo de cada vez se você for andando. Então, sim, você precisa começar. Então, da mesma forma que você quer ler um livro de 100 páginas, de 1000 páginas, você vai começar pela primeira página em todos os casos. Aí vai depender de você se você vai ler 10 páginas ou se você vai ler 1000 ao longo do tempo. Quanto mais você conseguir fracionar e distribuir dentro da sua rotina, mais fácil de você administrar e chegar no resultado que você precisa. O problema é quando você acha que 100 páginas é muito, que 1000 páginas é muito, e você não começa, né? Porque aí... A procrastinação aí, né? Exatamente. Aí vem o gancho aí pra psicóloga para ajudar a gente nesse sentido. Maravilhoso, né? Então, assim, primeira coisa, gente, rotina. E a grande maioria das pessoas que eu falo sobre isso, elas fazem uma careta assim, como se tivesse servido brócolis cru, sabe? Assim, mas é rotina, não precisa ser monotonia. Agora eu sempre me confundo com a palavra, mas sabe, não precisa ser um negócio chato, você tem uma rotina. Então, se organiza. Quantas vezes na semana você vai estudar? Quantas horas você vai se dedicar? Porque o que eu vejo, né, janeirão, todo mundo, não, vou estudar de segunda a sexta-feira, 4 horas por dia, tá, chega a segunda semana, já era. Não, fica para ano que vem. Não, vamos trabalhar com sensatez. Então, quantas vezes, né, relaciona todas as atividades que você tem que fazer. Estudar, faculdade, academia, família, relacionamento, tá. Você vai ter que encontrar um buraco na sua agenda aí para você incluir, porque lembra que o aprendizado é a base para você galgar outras coisas na sua vida. Então, é um hábito chave. Ele precisa ser chave. E aí você começa a fazer os testes. Poxa, eu vou começar a estudar além, né, ali da faculdade e tal. 2 vezes na semana, por exemplo, vamos pegar o inglês aqui. Vai, todo mundo quer falar inglês, melhorar inglês, tá. Quantas vezes você vai estudar? 2, 3 vezes na semana. Por quê? Se a gente não tem uma meta, como é que eu sei se eu estou evoluindo ou não? Vai ser o quê? 3 horas por dia? Não, às vezes é meia hora, 40 minutos. Faz uma técnica Pomodoro, 3 blocos de 25 minutos, um intervalinho de 5 minutos em cada uma, entre elas. E começa a ver, poxa, às vezes eu preciso mais tempo para eu me concentrar. Então aumenta um pouquinho esse bloco, ao invés de 25 minutos, põe 40. Mas testem, porque senão vocês não vão ter noção do que é que está motivando vocês. E repare, se você começa a procrastinar demais, reveja o seu objetivo. Talvez aprender inglês naquele momento não é o ideal. Por quê? Porque você tem que garantir boas notas na faculdade. Então, a gente tem essa dificuldade, que a gente cria um plano maravilhoso na nossa mente. Quando a gente vai para a prática, o negócio começa a ficar um pouco mais difícil. E aí, se a gente não tem o porquê, a gente se perde no como. E aí, vai passando um ano, vai entrando um ano, saindo um ano. E as coisas tendem a continuar a mesma. Eu, por exemplo, dou aula de espanhol. Primeira coisa que eu já falo assim, né, quando eu dava, né, agora eu estou com 2 alunos, mas tem que estudar além desses 60 minutos que nós estamos reunidas aqui. Aí vai ter estratégia. Não, você vai assistir um filme durante a semana, você vai assistir um episódio no idioma, você vai mudar a configuração do seu celular para o idioma, você vai escrever um diário naquele idioma, e aí a estratégia pode ser diferente para cada um, para cada pessoa, mas eu preciso fazer esse apelo, porque se a gente deixar só para estudar 1 hora por semana, como é que eu vou desenvolver esse idioma? A não ser que você seja aí uma pessoa autodidata, dificilmente vai acontecer, né? A curva de aprendizado ela vai ser muito longa, então quanto mais recursos a gente tem, mais estratégia, a gente consegue diminuir essa curva, então a gente consegue aprender de uma forma mais concisa. Eu tenho os meus métodos, mas é isso que você comentou, né? Cada um tem o seu e acaba desenvolvendo melhores práticas em cima do seu. Então, como eu sou dessa época que não tinha internet, que a gente ia na biblioteca em 4, 5 pessoas para cada um copiar uma página, porque não tinha como tirar foto e levar e tirar xerox. Então, até hoje, esse processo de escrever, né? Estou com o meu caderno aqui, então quem me conhece, trabalha, estuda comigo, já me viu com o caderno. Estou sempre escrevendo, porque me ajuda a pensar, me ajuda a me concentrar naquilo que eu estou fazendo e estabelecer as tarefas e onde eu posso medir o progresso. Então, no meu caderno do trabalho está cheio de quadradinhos e do lado eu vou colocando cheque naquelas coisas que eu já... Até para medir se eu estou indo para algum lugar, se está fazendo sentido, exatamente isso que você comentou. E aí, em relação ao plano perfeito, né,
cabeça tudo funciona, né? Eu gosto muito de uma frase que foi atribuída pelo Tyson, que é aquela que todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, porque é a hora que você acaba, né? Assim, eu vou estudar 50 horas por dia, eu vou fazer isso, eu vou à academia, e aí no primeiro dia você não consegue acordar no horário porque não é possível fisicamente fazer tudo que você imaginou. E aí você precisa ter esse bom senso de, ok, então vamos repriorizar, não começa correndo uma maratona, né? Começa fazendo uma caminhada de 10, 15 minutos e assim você vai de forma progressiva. Estratégia, né? Então a gente vai se sentir muito insuficiente. Porque às vezes não, geralmente a nossa expectativa, eu falo para os meus clientes, a gente se mede com fita métrica infinita, não é nem com uma régua. Né? E aí parece que tá sempre puxando, sabe? Puxando e nunca é o suficiente. Então a primeira coisa que eu falo, vamos jogar essa fita métrica mágica fora e vamos pegar uma reguinha de 20 centímetros. Pronto. Vamos começar. É isso. Vamos criar a base. E essa questão, né, até trazendo, trouxe aí um pouco da minha experiência, isso que você também trouxe aí na nossa conversa em relação a já passei da idade. Você encontra muito isso clinicando também? É muito curioso, porque eu também acompanho, né, pessoas aí no processo de transição e planejamento de carreira. Então, uma galera que quer migrar, sabe, tá muito satisfeito no trabalho, ou já galgou ali, daqui não tem mais, né? Como eu senti que eu sou uma pessoa útil ou que me gera prazer. Então, é bem comum e a gente começa a quebrar tudo isso, né? Porque enquanto tá vivo, a esperança. Então, vamos encontrar aí uma outra fonte de autorrealização, que muitas vezes pode ter aí uma relação com o trabalho, ainda que eu tenha as minhas questões quanto a isso, mas acho que fica para uma outra conversa. Eu também, né, sou dessa época de que o trabalho, ele ocupa, sei lá, quase todo o percentual da nossa vida, né? Então, durante a semana é muito difícil fazer qualquer outra coisa, pensar em qualquer outra coisa, porque o trabalho tem um peso muito grande. Sim. Na migração, assim, acho que é uma herança que não é tão boa, então eu venho tentando desenvolver e aprender também com as novas gerações aí métodos mais saudáveis, para não entupir a cabeça com uma coisa só, né? É porque a grande questão é, uma hora esse trabalho vai deixar de existir. Seja porque a empresa fechou, seja porque a pessoa se aposentou, seja porque ela foi promovida, ou enfim, tiraram ela da empresa. E aí a gente se junta muito, né? A gente não consegue separar muito quem é a pessoa do profissional. E isso é um problema, porque em algum momento esse trabalho vai deixar de existir. E como é que eu dou conta desse momento, que é algo que as pessoas se negam a pensar? E aí a gente enfrenta um luto simbólico, né? De uma perda de uma expectativa. E aí eu tô falando principalmente de uma galera que se aposenta, enfim, que aí qual que é o recado que fica, né? Para a sociedade, aquela mão de obra ela vai ser substituída por outra. Né? E não é que ela pode arrumar outro trabalho, mas fica muito ligado. Então, uma pessoa que ela consegue desenvolver essa técnica ou ter esse conceito de quanto o aprendizado é a base de tudo isso, maiores são as chances dela não se deixar levar tanto quando e se esse momento chegar. Sim, eu tive a experiência de trabalhar 10 anos numa mesma empresa. E aí, quando eu saí e voltei para o mercado, eu senti o impacto de estar tanto tempo no mesmo lugar. E aí eu meio que entendi o processo, voltei, menos de 30 dias, já tinha uma experiência, mas uma boa experiência, mas eu penso que se acontecesse hoje a mesma coisa, eu já agiria de uma forma diferente, porque na época teve impacto, embora, né, teve muita conversa, foi tudo muito alinhado, mas teve impacto porque era muito tempo, e aí você acaba não estando pronto para o mercado, mas pronto para um processo dentro de uma empresa específica. Então, supondo aqui que você trabalhe com uma ferramenta que só tem em uma empresa.
é muito melhor que você trabalhe com uma ferramenta que é mais consumida no mercado, porque você vai ter muito mais opções para trabalhar depois, e aí, mesmo que você esteja trabalhando, até mais opções para contratar. Porque se você usa uma coisa muito exclusiva, é muito mais difícil de você achar, é muito mais caro para você contratar, diferente de ter uma coisa no mercado que, né, é mais padronizado. E aí a gente entra numa questão que eu trago desde a minha época lá do marketing, né? Muito se fala no mercado, especialista, mas no dia a dia, não sei se mudou aí, tá? Mas o que resolve é a pessoa generalista. Então, e aí uma pessoa generalista, claro, vamos ter aí algumas funções que precisa ser muito concentrada, né? Muito especialista, mas no geral, principalmente quem trabalha ali nos bastidores, é ter esse olhar do, poxa, não sei como resolver, mas eu tenho aqui estratégias para apoiar na busca, né? Porque não é só uma pessoa que vai resolver um problema, é um conjunto. Mas, e ser generalista também tem as vantagens e desvantagens, mas no dia a dia eu vejo que esse perfil ele é muito mais aproveitado, principalmente nas situações emblemáticas. É complexo porque é exatamente isso, né? Você tem um repertório maior para lidar com as coisas. Eventualmente eu vou começar algum curso e aí tipo, mas esse curso está relacionado com, né, com a sua carreira, não necessariamente nesse momento, mas com certeza de alguma coisa desse conteúdo faz sentido para mim para que eu queira fazer o curso. Então eu já fiz já fiz cursos na área de educação, na área de administração, de RH mesmo, na época, né, na parte de gestão de pessoas, e eles se complementam. Não tem uma linha que eu me dediquei a maior parte do tempo e carreira. Tem várias linhas que eu busquei aprimorar necessidades específicas para aquele momento. Que é uma das grandes bandeiras que eu defendo há muitos anos, gente. Pessoal com perfil extremamente técnico. Eu sei que todas as áreas têm essa tecniquez, mas eu estou falando mais, por exemplo, de um pessoal da área de tecnologia, gestão de projetos, tal. Nossa, precisamos dominar, é banco de dados, é linguagem, é framework, maravilhoso, precisa saber mesmo, porque senão a gente descaracteriza o cargo. Mas a gente precisa saber conversar, ouvir, argumentar, negociar, interpretar. E são características, são habilidades que muitas vezes a gente nasce com elas, mas a gente precisa de um empurrãozinho para conseguir desenvolver. Então, preste atenção aí como você se relaciona também com essa questão técnica, mas também as habilidades comportamentais, porque elas podem ser seu melhor amigo, mas também pode ser seu maior inimigo. E aí eu estou falando de inimigo no sentido de talvez você perder oportunidades de trabalho ou até mesmo de promoções, enfim, de coisas boas na sua carreira em função desse déficit ou dessa dificuldade que você tem, por exemplo, em apresentar uma ideia. Porque às vezes aqui, ó, tá lindo, maravilhoso, mas na hora que chega aqui, acabou. Perfeito, às vezes a pessoa tem um certo bloqueio emocional, né? Que essa já até a próxima pergunta que eu ia trazer, porque você já trouxe o gancho também em relação às chamadas soft skills, em relação a como que às vezes você tecnicamente tem um conhecimento muito profundo, mas você não consegue expressar ou apresentar os seus resultados. E aí, eventualmente, tem, né, aquela rádio interna nas empresas, no sentido que a pessoa que melhor se apresenta, que melhor se comunica, acaba tendo mais oportunidades do que aquela que acaba não participando tanto dessas questões que não são tão técnicas. Sim. E as empresas, elas têm me procurado muito até para fazer esse processo de integração entre áreas, principalmente entre tecnologia e área comercial. Porque é uma galera que, assim, não consegue se entender. Até mesmo por questão de jargão. E aqui eu também falo dos B2B da vida, né? Muita sigla. E a galera lá que está codando, nossa, até entender. Aí também a galera que está codando explicar. E não dá para transformar eles em vendedores, porque o foco deles é aquele e faz todo sentido que eles sejam desse perfil, né? Então aí... Precisa criar uma ponte, não precisa mudar eles.
Aí a área comercial traz uma demanda, uma necessidade do cliente, aquela pessoa desenvolvedora entende de um jeito que geralmente nem sempre vai corresponder ao fato. Talvez também porque a pessoa do B2B, digamos assim, teve dificuldade em fazer essa comunicação. Mas percebam que a comunicação, eu costumo dizer, tá? Falando de soft skills, para mim, e aí de mais de 20 anos trabalhando no mercado corporativo, no mundo corporativo, a comunicação é a base, seja para resolver ou para iniciar conflitos. Então, estejam atentos à comunicação, porque senão, gente, vocês podem aprender, vocês podem decorar todos os livros, teorias, mas se você não conseguir verbalizar, organizar o seu discurso e ter uma coerência, o seu trabalho pode ser comprometido. E aí a gente está falando de desperdício, que para a empresa não é boa e para você também não. A gente fez um podcast recente exatamente de comunique-se com excelência, comunique-se com assertividade, porque é a base da nossa sobrevivência, é um fundamento da humanidade. Então, a importância e a relevância de ter estratégias para poder se comunicar de uma forma melhor ainda. E aí, voltando nessa questão das empresas, e até para a gente já ir caminhando para um fechamento, como você acredita que os líderes, de forma geral, podem incentivar uma cultura contínua de aprendizagem dentro das empresas? Maravilhoso, né? Eu parto muito do princípio da liderança através do exemplo. Então, como esse líder, essa pessoa que exerce a liderança também introduz no dia a dia dela, isso vai ser muito reflexo. Bom, né? Senão vira aquela coisa do faço o que eu mando. Ixi, já não lembro disso. Mas enfim, não tem essa coerência. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. É isso, né? Então aí a gente vai ter essa incoerência, né? O que pode comprometer. Então, ter um ambiente onde a gente consegue se relacionar de forma mais saudável com o erro, lembrando que erro não é legal, porque a gente está falando de desperdício, quebra de expectativas e uns milhões de coisas que vocês já sabem. Mas, a partir do momento que eu vejo o erro como, opa, então a gente já sabe que por esse caminho a chance de dar certo é menor, a gente vai por outro. Então, a gente começa a ter um olhar mais positivo em relação a isso. E a gente começa a ter essa noção do que a gente pode fazer, do que a gente não pode fazer a partir do momento que eu compartilho com essa equipe e também que a gente compartilha essa responsabilidade. Então, às vezes eu vejo aí líderes, que eu atendo alguns líderes e fulano não sabe, eu já cansei de falar, mas aí quando eu começo a investigar, mas como você falou? O que você falou? Qual que é o contexto? Qual é o contexto dessa pessoa? Aí a pessoa começa a dar uns passinhos para trás e perceber que ela poderia ter feito de uma forma mais assertiva. E aí, quando a gente faz esses ajustes e tem um acompanhamento de como vai a relação desse líder com essa pessoa liderada, as coisas tendem a ser melhores. Então, não basta só fazer um PDI, né, porque está muito na moda, vamos fazer um plano de desenvolvimento individual, e aí parece que joga uma bomba no colo da pessoa, né, desse profissional, porque a pessoa fica assim, meio independente da fase, tá? Inclusive na galera que chama em sênior. E qual que é a proposta, né? Como é que eu acredito que um PDI ele pode ser mais efetivo, né? Onde essa liderança consegue conversar com essa pessoa liderada, falando das necessidades da organização, porque essa pessoa líder é o porta-voz da visão estratégica do negócio para a sua equipe, e a pessoa também precisa saber onde que ela está, o que ela quer. Hoje eu estou aqui, mas daqui 5 anos eu quero estar numa outra função. Então, qual o caminho que eu começo a desenvolver? E a partir disso, dessas duas propostas, a gente vai negociando. Isso aqui acho que faz sentido, talvez isso aqui nesse momento não seja tão importante. Tudo bem, a gente dá uma atrasada para você investir nisso aqui. E a gente faz essa negociação, porque senão fica um negócio muito assim, faz aí a lista dos cursos que quer fazer, do que você acha que é importante. Tá bom. Vai ser efetivo, Ricardo? Tem muito profissional que eventualmente dentro da empresa acredita que a empresa tem que subsidiar todo o conhecimento, todos os cursos que ele deve fazer. Então, não vou fazer ou eu vou fazer porque a empresa tá me pagando. Eles querem que eu aprenda para eu aplicar na empresa. O conhecimento é seu. Você investir numa empresa pagando, o conhecimento é seu. A empresa está investindo em você para que você adquira aquele conhecimento e compartilhe ele dentro da empresa
e melhore o seu trabalho. Então, melhorar o seu trabalho não deveria ser um problema para atrasar você no seu desenvolvimento. Não espere pela empresa trazer os cursos prontos e mastigados que você deve fazer, né? Você deve ser responsável, se autorresponsabilizar pelo seu aprendizado de acordo com aquilo que você tem como objetivo. Então, você quer morar fora do país? Então, antes é muito viável que você aprenda uma outra língua. Então, são processos, né? São etapas que às vezes as pessoas costumam queimar e já ir lá para frente já. Inclusive, agora você comentando disso, né, das empresas, nossa, tem muitas empresas também que me chamam para falar sobre como estimular esse protagonismo nos profissionais, porque todo mundo, e assim, eu entendo, tá, gente? Às vezes a gente fica ali meio sem referência, mas a gente está falando de uma outra questão, proatividade. Seja você a pessoa, olha, não tá claro, tem vergonha, meu primeiro emprego. Tem atitude, gente. Tem que chegar e perguntar. Você vai ficar 2 anos numa empresa, você não tinha nem pra falar. Descrição de cargo da internet lá e ver quais são os conhecimentos necessários para exercer a sua função. Ali você já tem a menor lista possível do que você precisa saber. A partir dali é curiosidade, que também é uma característica nossa, né? Eu fui aprender a cozinhar depois dos 30 anos. Na minha geração não era uma coisa que todo mundo aprendia desde cedo. Hoje é. Só trazendo, né, compartilhando essas experiências pessoais, porque eu acho que vale bastante e muitas vezes, pelo menos eu tive essa oportunidade de conhecer muitas pessoas e de aprender com as experiências deles, né? Eu acho que eu falo isso em casa também bastante. Você pode aprender com o que eu estou falando ou você pode aprender na prática, com os seus próprios erros. É mais rápido você aprender com os meus erros, mas você pode aprender com os seus também, vai doer mais, mas vai ser mais efetivo até. Eu lembrei o que eu ia comentar, né? Que a gente fala muito sobre aprendizado formal, né? Mas olha só esse informal aqui. Então, como é que eu crio um PDI? Como é que... Coisas aqui que a gente foi compartilhando através das nossas experiências que sirvam, às vezes, assim, de pontapé inicial. Você sabe que você precisa começar, mas às vezes você não sabe como. Então, troca uma ideia com as pessoas. Simplesmente, cara, tô com uma situação assim, o que você acha? Né? E vê... acolhe o que a outra pessoa vai te dizer, mas de uma forma distanciada, não se envolva, porque às vezes pode chegar um discurso que para você soa como crítica, e às vezes pode até ser, mas lembre-se, você está aprendendo. Então, a gente precisa também conseguir flexibilizar um pouco as coisas, senão a gente vai ficar maluco, né? Levar tudo a sério. E tem um hábito que a gente tem, assim, a gente usa muito a tecnologia para muita coisa, né? Então todo mundo sabe pedir iFood. Não precisa nem ter 10 anos que já, com certeza, já sabe fazer um pedido. Mas não conhece muitos aplicativos de educação para fazer a mesma coisa. Então, se aplicasse ao mesmo tempo, até um exemplo particular, eu voltei a estudar no semestre passado, estou fazendo um mestrado em comunicação, e aí eu estava vendo que eu estava dividindo muito o meu tempo com rede social e outras coisas que não estavam me ajudando a chegar no meu objetivo. Então, eu fui lá e cancelei a minha conta. Eu ganhei, 30, 40, 50 minutos por dia para fazer coisas que eu preciso e que eu não estava fazendo porque eu estava procrastinando, aproveitando a tecnologia ali de uma forma de entretenimento puro, o que não é ruim, mas que eu consegui medir, tive essa percepção, consegui medir e fazer esse ajuste, ou reduzir ou cortar, né? Aí vai de cada um, como que cada um se habitua melhor. Que é uma das coisas que eu ia comentar quando a gente estava falando sobre hábito. A importância de nós termos disciplina. Porque senão a gente entra naquela coisa do trabalhei o dia todo, tô cansada, deixa eu ficar aqui 30 minutos no Instagram. Quando você vai ver, já é 3 horas da manhã. Lembra que você tem que acordar às 6. Então, ter essa disciplina de... Isso não... E a culpa, aí chega mal-humorado no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, e a culpa é dos outros, né? Nunca é minha, né? Isso. Então, é por isso que eu amo a psicologia humanista, porque ela faz um convite a essa reflexão e apropriação também da nossa responsabilidade, porque às vezes sim, você pode ter um professor chato, por isso que você não aprende, mas peraí, você tem acesso à informação, você pode buscar outros meios para aprender e não depender daquela referência que você não tem muito bem cotada aí na sua avaliação.
Então, qual que é a sua responsabilidade também em promover essa busca por outras possibilidades? Porque senão fica aqui muito fácil, né, cara? A pessoa é chata, não gosto. O professor vai continuar lá. Você terminando o seu curso ou não, esse professor vai continuar lá. E muito provavelmente vai empatar a vida de outras pessoas. Mas você tem autonomia para buscar outras alternativas. Então, se apropria disso. Perfeito, excelente. Para a gente encerrar, como que você poderia fazer um fechamento aqui de tudo que a gente falou? A gente falou de bastante coisa, mas dessa questão de começar essa jornada de autodesenvolvimento, né? Então, imagino que dentro das pessoas que a gente está se comunicando agora, tem muitas pessoas que já têm, né, caminhado nesse sentido, e que tem pessoas que estão ávidas aí por começar, mas que não sabem por onde. Bom, como boa psicóloga humanista existencial fenomenológica que sou, não posso deixar de mencionar o autoconhecimento. Então, por que você quer tomar ou optar por uma mudança, seja na sua vida pessoal ou profissional? Pega esse porquê, essa resposta, e começa a desmembrar em vários outros porquês, até que você tenha uma visão. Porque, às vezes, é uma coisa muito assim, eu estou satisfeito com o meu trabalho, mas por quê? Porque meu chefe não é legal. Mas por que ele não é legal? Porque, o chefe tem que ser legal? Não sei, entende? Então, a gente cria muitas... O chefe a gente não escolhe, né? Família a gente... Como é? Família... Não, amigo a gente escolhe, chefe a gente suporta, alguma coisa assim, tá? Mas aí começa a desmembrar nesses porquês. Para você se convencer de que será que realmente você precisa mudar de trabalho ou você precisa mudar sua relação com o seu trabalho? Então, e aí, na hora que você for encontrando algumas respostas, observa que o aprendizado vai estar ali baseando tudo isso. Então, foque no autoconhecimento. Você agregar para ele, né? Exato. Então, foque no autoconhecimento, porque ele é a chave. Quando você fala muito do seu chefe, ou do seu colega, ou de quem quer que seja, é porque você está precisando inverter esse olhar para você mesmo. E quando a gente inverte o olhar, a gente imagina que você chega ali na sua casa, por mais que você na sua casa, imagina que a sua casa está bagunçada, não está limpa. Você fala, opa, peraí, a minha casa precisa dar uma organizada aqui, porque eu vou receber visitas. Ou porque eu vou ficar aqui sozinho, então eu quero estar num lugar legal. Então esse autoconhecimento é a base para você começar a nortear quais são os próximos passos que você pode ou pretende e quer dar na sua vida. Eu acho injusto esse negócio de arrumar a casa quando vem visita, porque eu sou obrigado a morar na bagunça. Não, exatamente, né? Até por isso que eu fiz essa analogia. Eu, por exemplo, gente, meu Deus, eu posso estar morta, cansadésima, mas se a minha casa não tiver minimamente organizada, e aí imagina, né? Limpa, não consigo, sério. Não, enfim, não é toque, não é nada, mas às vezes até aqui pensando, né, uma mensagem do meu interno para o externo, de que olha, as coisas estão organizadas, tá tudo bonitinho, então vamos deixar o ambiente. Quando eu atendo as pessoas e falo, Priscila, eu não consigo organizar meu armário, minha mesa de trabalho, eu falo, como é que tá o interno aí? Tá caótico. Então, é um reflexo. O que você vai fazer? Pega um paninho, um produtinho lá bacaninha que você gosta, tira as coisas, os objetos da mesa, limpa a mesa. Tá mandando uma mensagem aí pro seu interno de que, olha, as coisas vão começar a se organizar. Porque senão a gente vive no caos e nem sabe por quê. Tem que ser um ambiente acolhedor, né? Você quer... Se você se distrai com facilidade, então quanto menos coisa tiver... Estímulo, né? Tem muitas maneiras de fazer. Priscila, muito obrigado pela sua participação, foi genial. Como a gente já esperava, perguntas ótimas também que a gente recebeu. Eu vejo muita importância nessa questão da psicologia como base, assim como, né, a questão da comunicação que a gente vem trazendo também diversas vezes aqui, para a gente entender um pouquinho melhor como que as coisas funcionam, como que a gente gostaria que funcionasse e como que a gente pode se adequar. Porque quanto mais recursos e ferramentas a gente tiver, como a gente trouxe, é mais fácil a gente lidar com essas situações. Então, muito obrigado para você, a todos os embaixadores também, e um abraço a todos aí, até a próxima. Pode ficar à vontade para se despedir, Priscila. Eu pensei que você já ia finalizar. Não, só agradecer pela oportunidade, é sempre uma honra poder falar sobre psicologia, sobre o processo de aprendizado, ainda mais num ambiente tão agradável aqui com você. Obrigada, Ricardo.
Imagina, obrigado eu. Tchau, tchau.